muitas são as pessoas que querem ouvir a voz do Espírito Santo. Muitas são as pessoas que querem obedecer a Deus, falam que querem fazer a vontade de Deus. Mas como fazer a vontade de Deus? Como ouvir o Espírito Santo se muitas dessas pessoas deixam que a ansiedade, o medo, a opinião alheia impeçam que elas venham realmente ouvir a voz do Espírito Santo, ou que elas realmente venham viver na vontade de Deus? Porque muitas vezes o Espírito Santo fala, muitas vezes Deus mostra qual é a vontade. Mas será que a gente tem tido mesmo esses ouvidos atentos para ouvir a voz do Espírito Santo e para obedecer aquilo que Ele está nos pedindo? E aí as pessoas param, eu não consigo ouvir a voz do Espírito Santo, não consigo, eu tenho dificuldade. Mas para pensar comigo. Imagina eu tô no lugar com muito barulho e de repente Mateus começa a falar comigo. Eu vou conseguir ouvir a voz dele atentamente? Porque é muito barulho, eu vou ter que falar assim, o quê? Né? Ou até mesmo se eu estiver no celular e ele estiver falando comigo, ou a Yane, como que eu vou prestar atenção? Há quem diga que quando está falando no celular, consegue estar atenta quando a outra pessoa fala, mas não vai estar ali 100%, entende? E para que a gente venha ouvir a voz de Deus, a gente venha ouvir a voz do Espírito Santo, a gente tem que parar. É no silêncio que a gente consegue ter essa sensibilidade. Eu não posso ouvir a voz do Espírito Santo no barulho do mundo, nas redes sociais, né? Eu tenho que parar, porque é quando eu estou no silêncio que eu consigo ouvir a voz do Espírito Santo. Porque muitas vezes as respostas que a gente quer encontrar já está dentro de nós. Muitas das vezes a gente sabe até o que a gente precisa fazer, mas porque a gente tem medo, porque a gente não está ali tão atento, ou às vezes não tem clareza de como colocar aquilo em prática, a gente não coloca, a gente não coloca a vontade de Deus na frente, a gente não faz a vontade do Espírito Santo em nossas vidas. E é por isso que a gente deve ter essa atenção. A gente tem que buscar ouvir a voz do Espírito Santo, porque Ele está falando, mas a questão é, será que eu estou ouvindo? E é por isso que eu queria que vocês abrissem hoje o livro. Antes de terminar de orar, em meu coração vi Rebeca vindo, com um cântaro no ombro. Ela desceu à fonte e tirou água. Eu lhe disse, por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro para eu beber. Prontamente ela baixou o cântaro do ombro e disse, sim, beba também, darei água aos seus camelos. Aí ele fala, eu bebi e ela deu água aos camelos também. Para que vocês venham entender esse versículo aqui, é que Abraão já estava muito velho de idade e ele tinha o filho dele, Isaac, né? E ele tinha um dos servos dele, o servo mais antigo que cuidava da casa dele. Ele pediu para esse servo fazer um juramento que ele não deixasse que Isaac casasse com as cananeias, que eram mulheres que cultuavam outros deuses, não o Deus de Israel. Então Abraão tinha essa preocupação. Então ele falou assim, eu peço que você vá, né, case Isaac com uma mulher da minha terra natal, porque Abraão não estava mais na terra natal dele, né? Que foi um pedido de Deus que ele saísse da sua terra, da sua parentela. Mas ele queria que Isaac casasse com uma mulher da sua terra natal, ou seja, uma mulher que cultuasse o Deus, o nosso Deus. Então essa era a preocupação dele. E o servo, ele até se preocupou, ele falou, ai meu servo, mas será que se eu for buscar uma moça assim, será que ela vai querer vir comigo de tão longe? E ele falou, sim, Deus vai ser com você. Só me obedeça. E caso ela não queira vir com você, você está livre do seu juramento. Mas eu quero que você faça esse juramento. Então ele fez o juramento e ele partiu
para a terra natal de Abraão, para poder encontrar uma mulher, uma moça que casasse com Isaac. Então ele foi. Só que no caminho, quando ele estava indo, ele fez uma oração ao Senhor. Ele falou: Senhor, eu te peço que o Senhor seja comigo, que o Senhor me dê sucesso nessa caminhada de eu encontrar uma esposa para Isaac. E aí ele foi e pediu um sinal. Ele falou assim, né? Porque quando ele já estava chegando na terra natal de Abraão, lá tinha um rio e lá iam muitas moças pegar água. Então ele falou: vai vir, quando vir as moças, eu vou perguntar a uma delas se elas podem me dar um pouco de água. E se elas derem água, essa moça que falar que vai me dar água, ainda falar que vai dar água para os meus camelos, essa é a mulher que o Senhor escolheu para casar com Isaac. Tudo bem, então ele foi. Então quando ele chegou nesse rio, ele viu de longe Rebeca chegando. Então ele foi, pediu água a Rebeca. E aí foi por isso que eu li esse versículo aqui para vocês, que aí ela falou. Quando ele falou assim: você pode me dar um pouco d'água? Ela prontamente, ela abaixou o cântaro do ombro, disse: sim, beba, também darei água aos seus camelos. E aí ele bebeu e também ela deu de bebida aos camelos. E ali ele teve a confirmação de que aquela Rebeca era a mulher que Deus tinha escolhido para ela. Então, gente, olha só, eu fico imaginando, porque às vezes na nossa vida a gente lê a palavra, mas a gente não para pensar e refletir, porque imagina hoje em dia, imagina a Eliana, a Mara, ainda não são casadas. A Yane, a gente pode usar a Yane com comparação, porque a Yane não é casada ainda. Imagina hoje, a gente tá aqui em casa, de repente bate alguém aqui na porta e fala que quer casar com a Yane. E aí, por que eu tô falando isso? Porque quando ele teve essa confirmação, ele falou para Rebeca, e Rebeca foi falar com a família dele. E ele sentou com a família de Rebeca e contou tudo o que aconteceu. E ele pediu a permissão aos pais e Rebeca, e os pais, né, de Rebeca, e o irmão Labão, eu acho que o nome que eu até anotei aqui é Betuel, que era o pai da Rebeca, e Labão era o irmão da Rebeca. Então, ele falou: sim, eu creio que foi o Senhor que te trouxe aqui. Ele permitiu que Rebeca casasse. Só que aí, minutos depois, chegou a mãe de Rebeca e Labão, o irmão, e falou assim: vocês podem deixar que Rebeca fique mais 10 dias aqui e depois ela parta com você para casar? Isso o pai já tinha autorizado. E aí o servo de Abraão falou: não, mas Deus me deu sucesso. Não interrompa isso que Deus está fazendo. Me deixe partir hoje. E aí a mãe falou: tá bom, nós vamos chamar Rebeca. E ela vai falar o que ela decide. Aí chegaram para Rebeca, vocês depois podem ler lá. Chegaram para Rebeca e falou: Rebeca, você quer partir com eles para casar com Isaac? E aí Rebeca falou: sim. E você vê que Rebeca, mais uma vez, prontamente, atentou a voz de Deus. E aí você vê, né? É por isso que eu queria usar o exemplo da Ayane. Imagina, chega aqui alguém em casa falando, né? Contando essa história, falando que quer casar com a Ayane. Uma pessoa que a Ayane nunca viu na vida. Para que ela realmente fique atenta à voz de Deus, ela tem que ter uma comunhão com Deus, ela tem que estar atenta, porque Rebeca, ela estava atenta, ela prontamente, eu creio que ali, quando Deus estava trabalhando, Deus estava falando no interior de Rebeca. E por isso que nós precisamos dessa intimidade, para quando Deus falar conosco, a gente ter a confirmação, e a gente vai ter a confirmação dentro de nós. Porque naquele momento que a mãe, o irmão queria que Rebeca ficasse mais 10 dias até, né? Acho que eles estavam com dúvida, né? Ficar com medo, de repente a filha dela assim viajar do nada. Se Rebeca ficasse ali 10 dias, gente, era o suficiente para o diabo entrar e colocar dúvida
no chamado, no dúvida, nessa bênção que era para Rebeca. Né? Então, assim, Rebeca, ela realmente teve que ouvir a voz do Espírito Santo. E é isso que hoje nós precisamos realmente ouvir a voz do Espírito Santo. Tá atenta, porque a família, Deus não ia falar com a família. Foi com Rebeca e com o servo. Então, Deus, quando Ele tem um propósito na nossa vida, primeiro Ele vai revelar para nós. É para nós. Então, a gente tem que estar bem com Deus, a gente tem que estar com essa comunhão com Deus para poder ouvir e obedecer. E aí depois a família vai entender. E aí eu posso até contar a minha história de Mateus, que é muito interessante, porque eu e Mateus, quando eu comecei a gostar de Mateus, assim, eu já conhecia Mateus na igreja, mas eu nunca tive interesse por Mateus, nunca. Até brincava e colocava as outras meninas para ficar com Mateus, né? E Mateus, não quero ninguém não sei o quê. E eu sempre brincava com ele. Do nada, uma vez a gente estava no Força Jovem, cuidando do Força Jovem, do nada. E a gente estava tendo um propósito na igreja pela vida sentimental. Eu comecei a orar a Deus pela minha vida sentimental. E eu sempre falava, meu Deus, eu quero o teu melhor para minha vida. Eu errei no mundo, né? Porque quando eu me casei com o pai da Iane, eu estava no mundo. Eu lembro que mãe, minhas irmãs, minhas amigas, todo mundo falou, não vai para a Alemanha, não vai. E ali eu não tinha o Espírito Santo ainda. Ali eu não tinha uma vida com Deus. Eu sabia da existência de Deus. Eu ia na igreja, né? Naquela época eu frequentava a igreja católica. Mas eu não tinha vida com Deus que eu tenho hoje. Eu não tinha o Espírito Santo. Então, mas ali eu fui o quê? No impulso. Falei, não, mãe, eu vou, não sei o quê. Todo mundo chorou. E eu vim, mas ali eu não vim pela direção do Espírito Santo. Ali eu não vim porque foi o Espírito Santo que confirmou. Eu vim porque eu vim de teimosa, né? Apaixonada. E já tinha vários sinais de que ele não era uma pessoa de Deus. Primeiro, ele não era uma pessoa de Deus. Então, eram muitas coisas, mas eu, né? Ali, naquele momento ali, no fogo da paixão, da adolescência e tal, vim, né? E aí, quando cheguei aqui, né? Todo mundo já conhece a história, aí ele me traiu e tal. A única coisa boa que a gente tem dessa história é que saiu a Iane, que eu tenho a Iane hoje, e que eu conheci Mateus aqui na Alemanha. Mas aí tá. Então eu falei pra Deus, né? E depois me separei, porque foram várias traições, então me separei. Só que eu falei, Deus, eu errei no mundo, mas eu não aceito errar dentro da igreja. Eu não aceito casar errado novamente. Uma coisa é eu casar no mundo sem ter a tua presença, sem ter o Espírito Santo, mas eu agora tenho o teu Espírito, então Senhor vai trazer pra mim o teu melhor. É o teu melhor que eu quero. Tá, e aí tava tendo um propósito na igreja pela vida sentimental. Eu comecei a orar, né? E nem tinha olhos ainda para Mateus. E aí, do nada, meus olhos assim, comecei a ter outros olhos por Mateus. Aí eu falei, não, meu Deus, eu tô ficando doida por causa da nossa diferença de idade, né? A gente tem 10 anos de diferença. Eu falei, eu tô ficando doida. Eu até pensei em vou amarrar. Aí eu falei assim, não. Aí eu falei assim, vai que eu amarre e vai que é ele, né? Porque eu tô orando pela minha vida sentimental. Aí tá. E eu fiquei assim, não, eu não aceito ficar gostando, né? Mas eu tô orando pela minha vida sentimental. Então eu fiz também um propósito. E isso aqui eu lembro muito da minha vida, porque eu fiz um propósito com Deus. Eu tava no processo de separação nos papéis. Eu até mandei meus papéis tudo pro Brasil. E a Edvige, né, minha outra irmã, tava resolvendo toda a papelada pra mim. E ela tinha mandado os papéis já para chegar aqui. Já tava tudo certo para eu me separar. Já tava tudo, a tradução que eu precisava, né? Já tinha me separado, mas eu precisava que esses papéis chegassem aqui. E eu falei para Deus, meu Deus, se Mateus não vier falar comigo antes desses papéis chegar, se ele vir falar comigo antes desses papéis chegar, é porque ele é o teu melhor pra mim. Mas também, se os papéis chegar e ele não vir falar comigo, então isso eu entendo que ele não é pra mim e eu vou esquecer ele e vou tirar ele da minha cabeça. Tá bom. Quando eu fiz essa oração, quando foi no domingo à noite, Mateus me escreve, eu preciso conversar com você. Eu falei, ai meu Deus,
Ele quer falar comigo. Eu falei, será que é ele? Eu fiquei já assim, será que é ele? Ai, meu Deus, é muita coincidência. Aí eu comecei a orar. E aí a gente marcou de conversar na igreja. E só foi ele falar que precisava conversar comigo. Quando foi na segunda-feira, os papéis chegou. Ou seja, ele primeiro já... Aí ele veio, né? Ou seja, se ele tivesse falado comigo, falado que queria falar comigo na terça... Pronto, já ali já não ia adiantar. Ele falou que queria conversar comigo, precisava conversar comigo no domingo à noite. E quando foi, na segunda chegou. E foi tão interessante que ele falou que era uma coisa que... Ele falou, nunca aconteceu isso com ele, porque ele falou que ele tava com inquietação, algo dizia que ele tinha que me escrever para conversar comigo. E eu lembro que a gente tinha até acontecido alguma coisa e a gente ficou meio chateado, e ele falou, não, que precisava falar comigo. E aí foi interessante, quando a gente estava na igreja, a gente sentou para conversar, e ele falou, olha, eu sempre te admirei muito, eu sempre te admirei como mulher, a tua fé, mas por causa da nossa idade, não sei o quê, né, a igreja não aconselho a gente casar com uma diferença de idade tão grande e tal, mas eu sempre te admirei. Aí eu falei, pois é, né? Aí eu fui e contei, né, do propósito, que tava orando, como tudo aconteceu. Ele, sério? Ah, então vamos orar. Pronto, aí dali a gente começou a orar e oramos e pronto. E até hoje a gente tá junto, assim, sabe? Então, como Deus é maravilhoso. Então, eu sempre falei assim, meu Deus, quando vier o teu melhor, tem que acontecer de uma forma, porque eu não venho duvidar, sabe? E aí, quando aconteceu essa história de Rebeca, eu estava lendo essa história de Rebeca com Isaac, que foi esse sinal que o servo pediu, eu lembrei da minha história, né? Então, quando a família de Rebeca falou para ela ficar 10 dias, porque eles estavam com medo, com dúvida, aconteceu também, né? Os pastores na igreja falaram, olha, você tem que ter certeza, né? Por causa da idade, não sei o quê. Familiares também, amigos, né? Porque é normal, né? Por causa da idade, as pessoas vão ficar, será que é fogo de palha, não sei o quê? E eu lembro que uma esposa me falou, tem muitos casais que têm a idade compatível, estão casando e estão se separando. A idade em si, né? Porque 10 anos ainda vai. Eu sei, se fosse uma diferença de 30 anos, aí já é demais, né? Mas assim, 10 anos ainda vai. Mas aí, ela falou, tem muitos casais que estão casando com idade compatível e estão se separando. Se vocês nunca tirarem Jesus do barco de vocês, esse é o sucesso do casamento de vocês. E assim é, até hoje. Quem está no nosso barco, quem está na nossa casa, quem está na nossa vida é Jesus, é o Espírito Santo. Quem sustenta o nosso casamento é a nossa fé, é o Espírito Santo. Porque qualquer casamento, qualquer família que não tem o Espírito Santo, Deus, a presença de Deus, Jesus no seu barco, esse casamento está condenado ao fracasso. Agora, qualquer casal, qualquer casamento que tem o Senhor Jesus, vive os princípios, esse casamento tem sucesso. Então, é isso, o sucesso do nosso casamento é a nossa vida com Deus, é o Espírito Santo que nos uniu. E o que eu quero falar com vocês é isso, de ouvir a voz do Espírito Santo. A gente, como Rebeca, ela teve pronta para obedecer, assim a gente tem que estar na nossa vida. Imagina naquele momento eu também não obedeço, fico com medo por causa da diferença de idade, porque para mim eu também não queria, porque o pai da Yane, ele tem 2 anos e meio de mais novo que eu, então eu falava, nunca mais vou casar com um homem mais novo que eu, porque eu achava que eu ia sofrer por causa da imaturidade e tal, mas quando é Deus que nos mostra, a gente tem que confiar, né? E Rebeca, ela saiu, foi casar com Isaac, alguém que ela nunca viu na vida, mas quando foi Deus que confirmou dentro dela, ela obedeceu. E é isso que eu quero falar hoje pra você. Se você quer ouvir a voz de Deus, se você quer obedecer, se você quer ver os planos dele na sua vida, você tem que estar atenta para obedecer aquilo que ele vai te chamar para fazer. Só que às vezes aquilo que ele vai te chamar para fazer, ou aquilo que ele vai te chamar ou colocar dentro de você, vai ser algo que para os outros pode ser loucura, para os outros
Porque a fé é nossa, a fé, ela é pessoal. A fé, às vezes, para muitas pessoas é loucura, mas quando a gente vive aquela fé, a gente quer viver os propósitos de Deus, a gente tem que ser forte, porque aí, depois, as pessoas vão ver. Então, hoje as pessoas veem que eu e Mateus é feliz, hoje o Mateus vê que a gente combina, que a gente tem a mesma fé, né? Então, por quê? Porque a gente tem o Senhor Jesus, né? E eu vejo tantos casais aí que estão se separando, tem idade compatível, família linda, e infelizmente estão se separando, mas não é por causa da idade, é porque não tem o Senhor Jesus. Então, você, eu, não vamos deixar nunca o Senhor Jesus sair do nosso barquinho, do nosso barco da nossa vida. E se a gente quer ouvir a voz do Espírito Santo, a gente tem que ser forte, porque às vezes ele vai nos pedir coisas que a família às vezes vai até dizer, você tá doida, você não vai fazer isso, né? Mas é aquela coisa, são duas coisas diferentes. A minha família falou, você tá doida, quando foi o primeiro casamento, e eu tava doida mesmo, porque eu não vim pela direção do Espírito Santo, eu não vim pela direção de Deus, eu vim pelas minhas emoções e sentimentos. Ali eu não tinha o Espírito Santo, mas a outra eu tinha o Espírito Santo, eu já tinha uma vida com Deus, e ali eu obedeci. E é por isso que com Deus, quando a gente obedece, a gente nunca vai perder. Então, hoje, vamos ficar atenta. Eu tenho pedido a Deus, me dá para que eu venha ser igual a Rebeca, pronta para ouvir a tua voz. Mas não é esperar hoje coisas grandes, mas ainda pequenas coisinhas. Em casa, quando Deus fala assim, faz isso para tua filha, faz isso para o teu esposo, cuida disso, faz aquilo, esteja pronta. Peça a Deus para você ser uma mulher pronta para ouvir a voz dele e obedecer. Mesmo que isso vai desagradar outras pessoas, mesmo que isso vai entristecer outras pessoas, mas às vezes isso que talvez vai entristecer aquela pessoa, depois vai ajudar, porque ela vai olhar para a tua vida e vai dizer, eu quero ter essa fé. Poxa, eu lembro que tem pessoas que falou para mim assim, poxa, uma vez eu estava conhecendo uma pessoa e ela tinha uma diferença de idade também. Chegou, falou pra mim quando conheceu minha história e falou, mas o pastor falou pra mim que não seria legal e eu deixei. Eu me arrependo até hoje, porque ele era uma pessoa tão legal. Então, às vezes, não foi culpa do pastor, foi culpa dela que não ouviu a voz do Espírito Santo. Você tem que ouvir. Agora também, se as pessoas falam, olha, não é legal e tal, e você vai na emoção, para ouvir. No meu caso, foi a voz de Deus primeiro. Porque eu também achei que era coisa da minha cabeça, mas Deus confirmou, né? E é isso, quando é Deus, não tem erro, gente, e é isso. E eu achei muito forte essa história, sabe?